Paz do Senhor, minhas irmãs. Graças a Deus, que tempo proveitoso, né? Que nós estamos aqui juntas, adorando a Deus. Estou com essa cara de cansada, porque crente até para ser abençoado dá trabalho. Dá trabalho, tá? Do crente para ser abençoado dá trabalho. Mas graças a Deus, pelo privilégio de estar juntos. Então, Alessandra está fazendo as graças comigo, mas tá bom. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Só um instantinho, sentados como vocês estão, para nós meditarmos rapidinho aqui. O texto, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler rapidinho aqui, a partir dos versos 27. Deus abençoe a vida dos nossos pastores e nossa liderança. Rapidinho, né? 10 minutos era essa que eu disse que eu tenho, então ande ligeirinho aí, encontre seu texto. Evangelho de Lucas, capítulo número 5, verso número 27 a seguir. Está assim escrito. Depois disso, Lucas 5, versos 27. Depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi. Esse Levi é o mesmo Mateus, tá? Assentado na coletoria, e lhe disse: segue-me. Verso 28, leia. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Agora vamos um pouco à frente. Evangelho de Lucas, capítulo número 11, capítulo número 10, verso número 38. Evangelho de Lucas, capítulo número 10, verso número 38, está assim escrito. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Minhas amadas irmãs, me permita aqui rapidinho, só uma meditação breve sobre a importância de servir o reino de Deus. Deixa eu te perguntar, quem aqui não nasceu em uma família evangélica? 95% eu acho que deu aqui, grande maioria, né? Então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você pensou que quando você aceitou Jesus, você seria chamado para trabalhar? Sim ou não? Nós podemos melhorar, né? Está todo mundo vivo, cansado, mas vivo. Todo mundo trabalhou, mas está vivo. Então deixa eu te perguntar de novo. Quando você aceitou Jesus, você pensou assim: yes, agora eu estou entrando para um ciclo de pessoas que trabalham para Deus. Estou achando chique. No último eu vou trabalhar para Jesus agora. Estou feliz, eu aceito trabalhar. Quem aceitou Jesus com esse pacote diz amém. Não. Tá certo, porque o que foi lhe ofertado quando lhe fizeram o apelo não foi serviço. O que lhe foi lhe ofertado foi Jesus. E esse Jesus, ele tem um reino. E aqueles que aceitam a Jesus abraçam o seu reino. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você está se comprometendo inteiramente com tudo que é dele. Não dá para casar-se
ter uma aliança com alguém, e esta pessoa ter reservas. Por exemplo, seu marido é uma pessoa amável, você ama ele, é o provedor da tua casa, mas você não consegue acesso ao bolso, você não consegue acesso à senha do celular, ele tem uma senha de Wi-Fi secreta, tudo do banco é secreto, você não tem acesso à sua carteira, é tudo dividido. Isso é uma tragédia. Isso é uma casa que não prospera, é um casamento que não irá chegar a um lugar de sucesso, porque aceitar a Jesus é se comprometer inteiramente com Ele e o seu reino. Por isso a proposta dele era: quem quer vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você percebeu que servir a Jesus não é uma vida estagnada, não é ficar em uma vida do mesmo jeito, é uma mudança, uma conversão completa, é o abandono do pecado, uma santificação progressiva, mas acima de tudo, comprometimento com o Rei. Isso não é apenas no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, todos aqueles que foram chamados por Deus receberam uma missão. Por exemplo, eu te dou um exemplo. Vamos falar do primeiro homem. Adão já nasceu adulto, grandão, a imagem e semelhança de Deus. E o que Deus deu para Adão primeiro? Trabalho. Antes de Eva, trabalho. Antes que Deus lhe desse a sua esposa, Deus lhe deu serviço. Era de responsabilidade de Adão tomar conta do jardim, nominar todos os animais e seres viventes que habitavam ali. Era de responsabilidade dele. Nós vemos mais à frente qual a responsabilidade de Noé: construir a arca, anunciar e proclamar arrependimento, e toda a sua vida foi dedicada a esse serviço. Se nós formos para o período dos patriarcas, eu já estou terminando, para o período dos patriarcas, nós vamos encontrar Abraão. Qual a missão de vida de Abraão? Gerar uma nação para Deus, um povo para Deus, uma descendência para Deus, a ponto de Deus dizer para ele assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. Se nós formos aos períodos dos profetas, se nós chegarmos ao período dos profetas, nós encontraremos alguns deles importantes: Elias, Eliseu, Ezequiel, Daniel, Jeremias. Homens que tinham um propósito de vida, e que a vida era gasta para trazer o povo de volta para Deus. Todo esse tempo passou, houve um período de silêncio, de 400 anos, que é o período intertestamentário. Tinha serviço, olha para mim, durante o período de 400 anos, que Deus não falou com a humanidade em voz audível, nem em voz de profeta, nem sinais, tinha culto, tinha serviço, tinha ofício sacerdotal, tinha trabalho. E o trabalho era tão grande que, para que os sacerdotes, todos eles, cumprissem o seu ofício sacerdotal, eles tinham que tirar sorte, fazer um sorteio entre si. E é nesse sorteio que cai sobre Zacarias. Ele entra na presença de Deus para fazer o que? Servir. Servir a Deus com a sua candeia, servir a Deus com o seu incensário, servir a Deus com o seu ofício sacerdotal. E enquanto ele veio servir, trazendo o seu fogo para manter o fogo de Deus aceso, quando ele vem para oferecer, o fogo de Deus se acende, porque Deus sempre se revela àquele que trabalha. Deus sempre se mostra àquele que trabalha. Se tem um ambiente onde Deus vai quebrar silêncio profético, romper dores e mudar a nossa mente, esse ambiente é um ambiente do serviço, é o ambiente do trabalho. Então você entende que quando Zacarias entra na presença de Deus, e que Deus mostra para lhe oferecer trabalho, mesmo quando Deus não fala, o silêncio profético de 400 anos é quebrado, e Deus dá a ele o serviço. Deus recebeu o serviço.
E todos aqueles a quem Deus recebe o serviço, o missionário Alessandro recebe um outro propósito, que é uma missão, que é o propósito do serviço, porque cada serviço está atrelado a uma missão. Aí nós vemos que a missão de Zacarias era gerar um batista, João Batista, que batizaria Jesus, que quebraria o silêncio profético e que fecharia um templo. Aí você pensa, lá vem Jesus para libertar o homem da humanidade, para romper com as cadeias do pecado, para anunciar que o reino de Deus chegou. E vem João, evangelista, o filho de Zebedeu, dizendo no seu primeiro capítulo: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo que existe foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então quando João apresenta Jesus, ele já apresenta um Cristo que está trabalhando desde o início. E aí a missão de Jesus vem em implantar a sua igreja, levantar o seu povo. E de que maneira ele vai fazer isso? Com gente, com pessoas. Ô irmão, cá entre nós, por que Jesus escolhe a gente, hein? Fala a verdade. Tem dia que nem eu gosto tanto assim de mim. Por que Jesus escolhe a gente? Tem dia que você não gosta de você. Por que Jesus escolhe a gente? Tem pessoa aí do seu lado que, se você fosse Jesus, você fala: que privilégio seu, hein? A gente até exclui dele, né? Que privilégio seu trabalhar para Jesus. Se eu fosse Jesus, não te escolhia. Pensa. Você vê, nem você sabe quando mais vai trabalhar. Não tem uma gente que pensa assim, a gente pensa, porque nós somos seres humanos, porque nós avaliamos o escolhido por aquilo que nós temos à nossa mente. Mas quando Jesus olha para alguém que se entregou a Ele, a primeira coisa que Ele faz é tirar o jugo. Ele quebra o jugo do pecado, que faz com que a gente seja subordinado, obrigado a um serviço que serve como peso, trazendo angústia à alma. E ele diz: eu vos darei agora um jugo. Eu darei o quê? Darei o quê, irmã? Tá bom, o que é o jugo? O jugo mais ou menos é isso aqui. Vem cá, olha só. O jugo mais ou menos é isso aqui, ó. Fica aqui na minha frente. Não tem só mulher, né? Você acha que a missionária Alessandra, esse é o jugo do pecado, mas o jugo de Jesus não é tão pesado assim não. O jugo de Jesus já é diferente, o jugo de Jesus já é suave, né? O jugo de Jesus é assim, suave. Fica de cá, Emiliana, né? Do lado da missionária Alessandra. O jugo de Jesus já é assim, ó. Você está andando sozinho, carregando uma Maria José nas costas, aí o jugo de Jesus é assim. Entrou aí de baixo, não deixa pra aqui. Bota, levanta aí, ó. Emiliana, isso. O jugo de Jesus é assim, ó. Aí a gente caminha, né? Mas é jugo. É jugo. É suave, mas é jugo. É suave, mas tem peso. É suave, mas tem responsabilidade. É suave, mas tem dia que pesa. E tem dia que tá assim, ó, leve, mas tem dia que tem dia que o jugo faz assim, ó. Ela não está aguentando, tadinha, não está aguentando. Tem dia que o jugo faz assim, ele pesa, e você pensa que a missão foi te dada para te destruir. É o que nós estamos aprendendo aqui. Não dá para aprender em 10 minutos, mas deixa eu pelo menos falar para você sobre a irmã Marta. O ministério de Jesus já está crescendo, frutificando, prosperando. Ele já escolheu os 12. Ele começou com a comissão dos 70. Comissionou, vai de 2 em 2, porque o trabalho faz em equipe. O trabalho se faz com a equipe junto. Aí Jesus está na casa de Lázaro, Marta e Maria. A casa do equilíbrio. Ali tem cada um com uma função. Eu nem sei para que Jesus ressuscitou Lázaro, que até hoje descobri para que Lázaro serve. Se você descobriu, me avisa. Eu estudo a Bíblia. Quanto mais eu estudo, menos eu entendo para que Jesus ressuscitou Lázaro. Tem um segredo: ele era amigo de Jesus. Isso basta. Jesus é desses que não abandona um amigo no túmulo para que ele apodreça e seja morto em suas feridas. Jesus não abandona. Mas na casa de Lázaro e de Marta e Maria vai acontecer algo que é pregado muito nas igrejas e mal entendido. O povo diz assim: tem uma cena importante. Jesus estava vindo para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus não veio sozinho. Ele chega na casa da gente para comer, trazendo a igreja. E a igreja de Jesus naquele tempo
não carregava comida. Hoje a gente carrega, hoje é mais difícil. Se tiver foi comer lá na pastora Silvia, eu pensei em levar, mas você vai voltar lá para a padaria, aí não dá. Eu vou ter que passar lá embaixo e comprar. No tempo de Jesus, a gente não levava comida, apesar que os discípulos levou um cesto cheio, cada um, né? Cada um ganhou um cesto cheio. Mas no tempo de Jesus não. Mas Jesus chegava trazendo uma equipe inteira para comer na sua casa. E ele chegou na casa do amigo Lázaro, por isso ele ressuscita. Na casa de um amigo Lázaro. E na casa de Lázaro tem uma cena importante. Marta é a irmã mais velha. Olha para mim. Os irmãos mais velhos na igreja são muito importantes. Muito importantes. Mas muito importantes. E eu não estou falando de velho só de cabelo branco. Eu estou falando de experiência. Eu estou falando de vida. Eu estou falando daquele crente que está aqui desde quando Jesus andou na terra. Ele está aqui em Porangatu, servindo Porangatu. Esse é importante. Tem muita coisa para falar. Você olha para ele e pensa inútil, mas vai conversar com ele para você ver se ele não resolve aquilo que você não dá conta de resolver. Os irmãos mais velhos são importantes. Esta é Marta. Ela toma conta da organização. Ela é líder da equipe de evento. A senhora que é? Ela é líder da equipe de evento. A tal da Marta é líder da equipe de evento. E ela está fazendo o evento mais importante da sua casa. Jesus chegou para comer na casa dela. E Marta, ela tem uma linguagem que é, a linguagem de Marta é serviço. Ela foi chamada para servir. E Marta é importante para a igreja, irmão. Nós temos que orar a Deus para que Ele levante mulheres com o coração de Marta. Porque temos umas mulheres como a gente, assim, tem umas mulheres pamonha, me perdoe a palavra, mas tem umas igual Maria, não mata a gente de raiva, tem umas igual Maria, por quê? Porque o ministério de Jesus é serviço. Jesus chegou na casa de Marta. Marta é daquela, chegou, vou botar para quebrar, eu vou assar o carneiro, vou amassar o pão, vou servir o vinho, vou fazer. Jesus está aqui, eu estou arrumando o pão, estou arrumando tudo, e estou fazendo tudo. E Maria é aquela que antes de oferecer um unguento, antes de oferecer o vaso de alabastro, tem uma Maria antes e uma Maria depois, viu? A Maria antes da ressurreição de Lázaro é uma que você pode cantar. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. A Maria antes da ressurreição de Lázaro é totalmente diferente. A Maria antes da ressurreição de Lázaro é como a maioria da igreja. Ele serve a Deus por contemplação. Jesus está na casa, está na igreja, está no culto. Já estou devolvendo, sabe? Está na igreja, está no culto, está operando, tem serviço, tem serviço lá na cantina, tem serviço para lavar os copos, tem serviço para lavar os pratos, tem serviço para servir o pregador, tem serviço para receber o pregador, tem serviço para estacionar o carro, tem serviço lá para tudo quanto é banda. E a Maria está assim, mas Jesus é lindo. Pô, uma igreja está bonita. Será quanto que a missionária Alessandra cobrou por essa ornamentação? Meu Deus, será quantos R$1.000 gastou nessa samambaia? Jesus e a gravata do pastor. Oh, mas está bonito esses obreiros lá no altar. E esse obreiro que não glorifica. E esse que está mexendo no celular. E essa irmã que... Contemplação. Tem gente que está perto de Jesus e ele está só na contemplação. Contemplação. Ele entende que servir a Deus é só ficar olhando, achando Jesus bonito. Aí Marta ficou, eu penso que eu ficaria também, por isso eu não julgo Marta. Marta olhou assim, viu, Jesus, o senhor não está vendo tanto de serviço que tem para fazer, e o senhor não ordena. Aí tem muita gente aqui que pensa que Marta estava revelando que só tem que servir a Deus. Ela estava acusando Maria, e não é isso. É o que Marta está declarando para Jesus, é o que nós precisamos aprender. É que Marta entende que servir a Jesus só é com serviço. Não é isso só que Marta entende. Marta, ela entrega a sua casa para Jesus. Ela quer oferecer o seu melhor. Ela serve com alegria, com inteireza, com completude. Ela não serve com amargura. Ela não fica emburrada pela irmã que não veio hoje. Ela faz o dela, faz o da irmã. Ela está trabalhando. Mas o problema de Marta é que quando ela está servindo e ela pensa que o fato de Jesus estar na casa, ela está servindo, não está vendo ela, que ela não está recebendo a presença dele lá, aquilo faz ela se sentir defraudada. E quantas de nós já nos sentimos assim, defraudada, no servir?
Quantas de nós já não nos sentimos assim, no meio da igreja, no meio do corpo, servindo, e aí de repente, a irmã que deveria estar com você, naquele dia, ela foi promovida, convidada para pregar, aí lá vem um docker. Já viu quando a gente vai pregar, a gente vem diferente, né? A missionária Clara me deu até uma bolsa. Vocês viram que a gente vem diferente. Quando você não vai pregar, você está aqui na cantina, está mas você vai pregar, aí você arruma o cabelo, penteia o cabelo, faz um negócio no cabelo, veste a sua melhor roupa, até perfume você passa o melhor, calça o seu sapato, e quando você chega, o obreiro te recebe ali. Aí você sobe para cá. E tem um lugar sendo reservado para você. E a irmã que faz parte da sua equipe, você devia estar lá trabalhando, vai te servir água no copo. E você sente, chegou a minha vez, chegou a minha hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Aí a irmã que está servindo pensa, metida, está fazendo essas coisas tudinho, devia estar lá na cantina trabalhando. É o que Marta começou a sentir. Ela sentiu que o fato de Maria estar sentada e não estar trabalhando no mesmo ritmo dela, com o mesmo empenho dela, com a mesma força dela, Maria estava defraudando. E é isso que ela reclama para Jesus. E Jesus diz a Marta: Marta, não se preocupe com isso, você está muito ansiosa. Maria escolheu a parte que lhe cabe e não lhe será tirada. Esta palavra eu quero liberar sobre a tua vida. Tem uma parte no reino que te cabe, e ela não será tirada. Recebe esta palavra para a sua vida. Tem uma parte no reino que te cabe, e ela não será tirada. E eu encerro só fazendo isso aqui, ó. Vem cá, no Senhor Alessandro, você dou o microfone. Eu encerro só fazendo isso aqui, ó. Jesus no seu ministério, Ele chama, irmão. Não é porque você está lá em destaque. Ele não olha para você lá em destaque, fazendo o melhor, cantando o seu melhor louvor, fazendo o seu melhor hino, lendo a sua melhor Bíblia. Não, o chamado de Jesus, ele é simples, profundo, intransferível, pessoal. Ele conhece você, sua capacidade, quem você é. Aí como que Jesus faz? Ele vai passando assim, ó. Vem cá, só um pouquinho, e eu já não pego mais no microfone. Olha que Jesus vai passando. Ele vai passando na coletoria de impostos de Roma. Ele vê na coletoria Mateus, Levi. O que ele faz? Ele chama, diz: Mateus, Levi, siga-me. O que Levi fez? Levantou e o seguiu. Jesus foi pescar lá em Cafarnaum. Me dá sua mão aqui que está mais disposta, menos ocupado. Lá em Cafarnaum. Jesus passou, viu lá em Cafarnaum pescando, disse: levanta e siga-me. O que ele fez? Jesus, deixa eu cuidar da minha família, deixa eu cuidar do meu filho, deixa o meu marido converter primeiro. Quando só libertar aquela treva do meu marido, a minha esposa, o meu filho, quando tu me der um emprego bom, quando tu me libertar dessa dor que eu anunciar, quando tu me curar, aí eu vou te servir. Foi isso que eles fez? O que eles fizeram? Levantaram e o seguiu. Então o que você acha de fazer isso aqui, ó? Levantou e seguiu. Pega alguém, levantou e seguiu. Pega o outro, levantou e seguiu. Pega o outro aí, pega aí o mais um, levantou e seguiu. Levantou e seguiu. Olha o crescimento. Glória a Deus. Olha o crescimento. Alessandro, muito obrigado. Olha o crescimento. Aceite o seu chamado. Faça isso com alegria, com prazer e contentamento. E você desfrutará, escute, você desfrutará da intimidade com Jesus. Deus abençoe.